Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente, né? Nós vamos estudar hoje Gênesis capítulo 22, versículo 1, que fala sobre Deus prova Abraão, né? Deus faz ter uma prova. Por que Deus prova Abraão? Porque no capítulo de ontem nós vimos que o filho Isaac, ele nasceu, mas Abraão, com a idade já avançada, Abraão ele ficou muito feliz demais. E ele começou a gostar mais do filho e adorar mais o filho do que o próprio Deus. Então Deus disse, não, tem alguma coisa errada. Vamos chamar Abraão aqui, vamos colocar ele à prova, ver se ele ainda é fiel comigo e se ele ainda me adora, se ele ainda... Porque a adoração só a Deus, certo? Nós temos que honrar pai e mãe. E a adoração só, o único que merece a adoração é Deus. Então Abraão estava adorando seu filho. Aí Deus chega para ele e fala assim, vê se o que é que diz Deus. No versículo 1, capítulo 22, versículo 1 de Gênesis diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Depois dessas coisas, que coisa, irmão? De tudo que aconteceu, né, na história dele, desde quando ele saiu lá do capítulo 12 até o capítulo 22, muitas coisas aconteceram na vida de Abraão. Nós já estudamos sobre isso aí. Qualquer coisa vocês vão ouvir o vídeo anterior a esses outros vídeos, que você vai entender o que é que Deus está dizendo depois dessas coisas. E diz aqui, ó, acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecer ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então você vê que Abraão ele já começa a fazer tudo sozinho. Ele estava com o servo lá, mas ele achou lenha, acordou de madrugada, preparou tudo, pegou o jumento, preparou e levou o seu filho para ser sacrificado. E Deus vê nele, veja o que acontece aqui no versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então você vê que ele levou o filho para ser sacrificado. Mas ele vendo o local, ele confiava tanto em Deus que disse assim: nós vamos lá adorar, depois nós vamos descer aqui, eu e meu filho, né? Nós voltaremos. Você vê a confiança de Deus, veja a confiança de Abraão em Deus. Veja como Abraão é uma pessoa de fé nesse momento aqui. Então, e vai se encaixando aqui os textos, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo, assim caminhava ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 7. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar acima da lenha. Meu irmão, então o sacrifício ia ser Isaque. Mas Abraão, ele colocou seu filho ali, e Deus providenciou um anjo, o anjo de Deus desceu sobre Isaac, sobre Abraão, e disse assim: Isaac, não faz isso, não faz nenhum mal para o teu filho, que Deus provou a tua fé. Então, irmão, muitas vezes nós somos provados em algumas coisas, porque nós estamos deixando nós estamos deixando Deus no segundo e no terceiro lugar, como eu falei na lição de ontem. E estamos adorando criatura, estamos adorando coisas tipo carro, moto, casa. Estamos adorando filho, né? Como ele foi adorar o filho, Deus disse: não, adoração só a mim. Então nós temos que ter isso mesmo. Ter respeito com nossos filhos, amar nossos filhos, mas a adoração só diretamente para Deus.
Então Deus ele prova a fé de Abraão. Deus pega ponto a ponto e mostra, e Abraão ele é fiel a Deus todo o tempo. Então, irmão, que cada lição dessa que nós estamos estudando, cada meditação dessa aí que nós aprendamos cada vez mais, porque é isso que Deus quer de nós. Primeiro, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Você vê que na história de Jó, nós vamos chegar nela daqui uns dias, a história de Jó, você vê que Jó ele era um homem digno, reto, que se desviava do mal. Mas mesmo assim, porque a luta, irmão, nós passamos por uma luta grande, o bem contra o mal contra o bem, querendo vencer sempre o bem, né? O mal ele está trabalhando aí. E Deus permite que Jó ele tinha perdido tudo. Ele perdeu até os filhos. Você vê que ele perdeu os 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. E Deus permitiu que isso acontecesse. Então, mas para mostrar para Satanás que Jó ele ainda era um homem digno, reto e confiava em Deus. Foi o que aconteceu com Abraão aqui. De Abraão, ainda mesmo com tudo isso aí, mesmo o único filho, não era o único filho aí, porque ele tinha Israel, mas era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E ele disse, vai lá e sacrifica teu filho. Mas por amor a Deus, Isaac foi lá e ia tentar matar o filho. Aí hoje, algumas religiões, algumas coisas aí, eles pegam animal, filho, para sacrificar. Meu irmão, isso não existe. Isso porque dizendo, imitando Abraão. Mas é totalmente diferente. Ali é um ritual que as pessoas fazem, tanto com pessoas como com animais. E no caso de Abraão aí, foi Deus provar a fé dele, ver se ele era fiel a Deus, mas que Deus providenciou, ver que Deus não permitiu que isso acontecesse, certo? E você vê do Velho Testamento algumas coisas, alguns sacrifícios acontecem, de pessoas, até o rei Manassés, ele fez isso, né, com os filhos, ele sacrificava os filhos, mas nunca foi permissão de Deus e nunca vai ser. Porque Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Deus apenas quer mostrar e quer que nós mostre para Ele a fé que nós temos e a adoração que nós faz a Ele. Certo? Então que Deus abençoe, que Deus tome conta da vida de cada um de nós, cada dia que Deus possa estar no nosso lado. Esse é o nosso pedido, certo? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem de hoje, mais uma vez, através da prova que tu coloca na mão de Abraão, e ele mostra que ele é o verdadeiro adorador, e a fé dele chega até ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter uma fé dessa e acreditar e colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.